Olá, clubbers! Boa noite, bom dia, boa tarde, você que está me assistindo, seja o que horário for, neste carnaval off ou até mesmo depois. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Nós estamos com uma boa audiência, as pessoas comentando. Que bom! E aí, nós temos mais uma palestra agora, nessa parte da noite do dia 1º de março, aniversário do Rio de Janeiro. Parabéns para minha cidade maravilhosa e todos que aqui moram e são cariocas de coração ou de alma. Temos aí a nossa questão principal de hoje, que é sobre relacionamentos, conexões pessoais. E agora à noite a gente vai abordar o tema da ciência da felicidade. Como é bom morar no Rio de Janeiro? Para outros, talvez não. Mas a felicidade, os bons relacionamentos ajudam a turbinar, impactar, melhorar, desenvolver o nosso sucesso, que aborda bem o nosso tema de hoje. Conexões sociais, relacionamentos que inspiram. É sobre isso. Daí, quando nós pensamos além da caixinha, por aí dizer, quando nós avaliamos a nossa vida de outro ângulo, fica muito mais fácil viver, fica muito mais leve viver. Eu sempre abordo isso. Acho que é importante a gente viver com leveza. Até porque muitas das situações que a gente carrega nas costas, nós não precisaríamos carregar. Quem já assistiu às lives de ontem, quem já assistiu à live de quinta-feira, quem já acompanha meu trabalho sabe que é normalmente nessa linha. Para que você está carregando peso sem necessidade? Para que você está carregando peso dos outros? Para que você está assumindo responsabilidades? Para que você está assumindo obrigações que você não tem obrigação de cumprir? Pensa comigo. Por quê? Qual a razão? É para parecer melhor do que os outros? É para parecer mais eficiente para o teu chefe, para a tua chefe? É para ser promovido mais rápido? Olha, sinto informar. Se você tem carregado piano na sua empresa, corre o risco de outra pessoa que nem é tão eficiente ser promovida e você ficar chupando o dedo. Porque talvez essa pessoa, que nem é tão competente, tenha boas relações. Sinto informar. Sinto informar. O mundo é assim. O mundo não é um parque de diversões, infelizmente. Então corre sério risco de essa decepção começar a despertar a nossa realidade para outro âmbito, para outra direção, para outro ambiente, para outro entendimento. Porque é exatamente sobre isso. Então, quando as conexões profissionais dependem de conexões pessoais, acaba que eu concordo também que não é o ideal. As pessoas estão numa empresa para gerar resultado. E se uma pessoa não tão competente, não tão dedicada, é promovida apenas por causa de amizade, entre aspas, apenas por causa de bons relacionamentos, isso pode nos ensinar alguma coisa. Se pensa que uma pessoa que não é tão competente é promovida ou tem oportunidades ou está em todos os lugares porque tem boas relações, imagina você que está me assistindo. Se por acaso tem um ótimo currículo, tem uma formação acadêmica excelente, tem experiência de vida, experiência de carreira ótimas, que, que boas relações não poderão fazer por você? É esse pensamento que nós temos que ter. Existe uma teoria de que a gente está a 5 pessoas de distância de qualquer um. Sei lá, eu acho meio banalizado isso, mas tudo bem. Que você fala com uma pessoa que conhece alguém, e aí você chega até a pessoa que tem interesse em conversar ou fazer a tal da conexão. Não sei se é verdade, não sei se é banalizado, mas de fato o que é real é que é possível hoje em dia chegar a qualquer pessoa do mundo. Isso é fato. Hoje é possível chamar a atenção de qualquer pessoa no mundo. Se a tua postagem, se o teu perfil, se o teu trabalho, se o teu conteúdo desperta a atenção de uma pessoa importante, é muito fácil chegar até ela. Ela às vezes faz o comentário, ela às vezes comenta com você, às vezes até a gente fica na dúvida, será que é fulano mesmo? Mas isso acontece várias vezes. Pessoas, entre aspas, importantes, fazendo contato por causa de um bom conteúdo, por causa de uma boa postagem de alguém. Isso também é relacionamento. E às vezes, a partir daí, começa um ótimo relacionamento com essa pessoa, importante, poderosa, que pode te levar a muitos outros ambientes. Daí é o que a gente tem hoje. O que a ciência diz a respeito da felicidade? O que a ciência diz a respeito dos relacionamentos saudáveis? Será que é verdade que eles impactam o nosso sucesso? Será que é verdade que eles constroem nosso sucesso? Será que é verdade que eles ajudam a construir o nosso sucesso? Bom, vamos ver? A, a, vamos colocar ciência aí para ficar mais claro. Então, as fontes que eu busquei, primeiramente, tem muitas fontes, mas eu procurei
o Instituto de Psiquiatria do Paraná e Harvard. A famosa Harvard, tão usada como referência aí em todo o mundo. Então, resumindo, relacionamentos saudáveis são o fator mais importante para uma vida longa e feliz. E conexões sociais fortes promovem bem-estar e sucesso. Então, resumindo as pesquisas, resumindo a questão da ciência, é sobre isso. Bom, e como que eles chegaram nessa conclusão? Geralmente por exames que são feitos no sangue da pessoa, exames que são feitos no corpo da pessoa, colocando eletrodos no coração, no cérebro, fazendo ressonâncias, tudo isso. Então a pessoa é submetida a momentos de alegria, momentos de dor, lembranças não tão boas. E aí, isso daí é geralmente postado numa tela que ela fica assistindo e ela está sendo monitorada o tempo todo. Ou então, filme violento, depois a pessoa também é monitorada. E aí aumentou o nível de alguns hormônios na circulação e outros caiu. Então, cientificamente, já há essa tendência também a gente entender que também cientificamente, não é apenas conversa de WhatsApp, não é apenas conversa de grupinhos, é possível ser feliz e bem-sucedido através de boas relações. Nós somos seres sociais, nós somos seres sociáveis, a gente precisa do contato com outras pessoas. Você pode até falar, mas eu vi numa live sua, Marcelo, e realmente ocorreu isso, de uma senhorinha que foi morar numa caverna, ela ficou ali anos morando nessa caverna sozinha. Sim, mas de tempos em tempos ela tinha contato com o mundo aqui fora, o mundo externo. Pessoas próximas tinham contato com ela. É sobre isso. Então a gente precisa entender que isso é a exceção, não é a regra. No geral, a regra é que nós somos seres de sociedade. Nós vivemos e nós convivemos com outras pessoas. Nós vivemos e convivemos em grupo. Isso é uma importância da gente entender e aplicar. O colega que não é tão capacitado já entendeu isso. Por isso que ele é promovido, é chamado para isso, chamado para aquilo, é chamado em todos os lugares, participa de todos os eventos, faz boas conexões e às vezes você, que é tão capacitado, não é tão lembrado no dia a dia. Talvez a palavra-chave seja boas conexões. Talvez a palavra-chave seja bons relacionamentos que são ativados de tempos em tempos quando há necessidade. É sobre isso que a gente está falando. Então, vamos pensar no seguinte: qual o grande problema atual que a gente tem para não termos boas relações? Qual o problema atual que algumas das nossas relações atrapalham a nossa vida e envenenam o nosso corpo também? É o cortisol crônico. É sobre esse o grande problema de hoje em dia. Você às vezes tem relações que aumentam o teu cortisol. Pensa numa pessoa que às vezes chega perto de você e tu já, principalmente no ambiente de trabalho, você não precisa gostar de todo mundo, mas algumas pessoas de fato chegam perto de você e a energia é pesada. Já aconteceu com você? Pois é. Isso já gera no teu corpo um aumento do cortisol. Em alguns casos, a tua vontade é pular no pescoço dessa pessoa, mesmo às vezes ela não tendo feito nada para você diretamente. Mas você já sabe que ela é barraqueira, encrenqueira, é mal-humorada, é fofoqueira, leva e traz, já queimou muitos colegas de trabalho. Talvez com você não tenha acontecido nada, mas você sabe que a criatura é do mal. E aí, só de ela chegar perto, só de ouvir a voz dessa criatura, o teu sangue já começa a ferver, entre aspas. É sobre isso. E então, quando a gente pensa na abordagem em relação à nossa vida em particular, o que a gente pode fazer? O cortisol, ele sempre estará presente. É chamado hormônio do estresse. Por quê? Ele vai regular o nosso alerta. A gente tem que estar alerta em momentos que nós precisamos estar alertas. Fugir, atacar, ou então resolver um problema grave, resolver uma questão judicial, você automaticamente tem aumento no cortisol, porque você precisa estar alerta. O seu corpo tem que estar alerta. Então, por isso que tem o humor, a motivação, o medo também, a pressão arterial. O medo por quê? Porque às vezes você precisa fugir. Às vezes, em alguns casos, é mais interessante fugir do que encarar. E às vezes a gente nem pensa muito sobre isso. A gente foge de imediato. É sobre isso. A pressão arterial, metabolismo, sistema imunológico, principalmente, porque aí você vai ter, por exemplo, um momento de ataque, um momento de defesa, e naturalmente você pode sofrer um corte, você pode se acidentar, e o sistema imunológico precisa estar ativo para resolver
a coagulação do sangue, também a defesa do corpo em relação aos invasores, que podem ocorrer através de um acidente, de um ferimento, algo assim. Vê como o nosso corpo é perfeito, não é? Você está alerta, até o sistema imune começa a trabalhar com mais força. Só que isso, se ficar crônico, que é o que acontece com muitas pessoas, que não tem descanso. O tempo todo, o dia todo, é pensando em trabalho, pensando em problemas. Vai para casa, em vez de repousar, em vez de descansar, em vez de desligar a chave, não, continuam pensando nos problemas do trabalho. Eu sei que para quem aqui tem empresa, eu sei perfeitamente bem disso, porque eu também tenho empresa. Então você não precisa me dizer, ah, mas eu sei, mas para quem tem empresa não é assim tão fácil. Eu sei disso, que não é assim tão fácil. Mas pior é você ter uma empresa, você não desligar e desfrutar da tua empresa no leito de hospital. Isso é muito pior. Então a gente precisa praticar o desapego, precisa praticar esse desligar a chave. Em algum momento, seja no domingo, seja de noite, seja tirar férias de verdade, não saber de empresa, deixar alguém tomando conta. E é aquela situação. É verdade que o olho do dono engorda a boiada, isso é fato, é fato. Você saiu, não é igual, isso não tem comparação, pode ter certeza disso. Mas, para quem tem uma empresa com vários funcionários, ou você deixa nas mãos de outra pessoa e aceita e relaxa, ou você surta. O cortisol vai ficar nas alturas o tempo todo, já que às vezes a pessoa não confia em ninguém, não aceita ninguém no lugar, precisa tomar todas as decisões, precisa fazer tudo, e acaba que o seu cortisol estará sempre nas alturas. O teu alerta estará sempre ligado, sem necessidade. É sobre isso. Cortisol crônico é sobre isso. Que a gente tem muito na corrente sanguínea o tempo todo, na maioria das vezes, sem necessidade. É o que eu falei da pessoa, o exemplo foi dado aqui ainda há pouco. Da pessoa que você não suporta, muito embora diretamente ela não tenha te feito nada. Mas você já sabe que é carne de pescoço. Não é boa bisca, por assim dizer, né? Indo no popular. Mas daí, será que não seria melhor ressignificar essa questão? Tipo, bom, já que essa pessoa nunca fez nada para mim, eu não preciso ficar em alerta com ela. Mas se ela fizer, obviamente, eu vou responder à altura. E pronto, leve, suave, libera teu coração disso, porque provavelmente quando ela chega perto de você, ou fala com você, o teu sangue ferve. Mas talvez ela, quando chega perto de você, está leve, tranquila, em paz. É assim. Então, se os outros conseguem, de certa maneira, evitar o cortisol crônico, por que nós vamos fazer isso? Pegar funções que não são nossas, pegar obrigações que não são nossas, querer ser o melhor o tempo todo, sempre perfeito, o máximo o tempo todo. E eu sei que para algumas pessoas isso é altamente frustrante, não ter performado perfeitamente, 100%. Eu sei que para algumas pessoas isso é altamente frustrante, é altamente desafiador. Mas o que eu posso dizer para você, se é algo extremamente problemático, se você já percebeu que teu corpo está o tempo todo em alerta, com cortisol nas alturas, procure ajuda. Procure ajuda. Então, eu estou falando aqui uma informação geral, mas para quem precisar de ajuda, procure ajuda especializada. Psicólogos, psiquiatras vão te ajudar perfeitamente bem a lidar com esse excesso de cortisol. Eles não vão fazer o quê? Eles não vão, certamente, te dar a solução, porque é isso você que tem que fazer. Que é o quê? Melhorar os hormônios da felicidade. É isso que nós precisamos fazer. Inclusive, eventualmente, algum médico, algum psicólogo vai te recomendar. Veja bem, isso não é receita médica. Não é receita médica. Vai te recomendar que você faça coisas que deem prazer. Então, muitas vezes, vai te perguntar o que você gosta na tua vida, porque ele vai normalmente te dizer para fazer mais disso. São os hormônios ou as enzimas. Aí tem uma dúvida em relação a isso, mas eu vejo mais a explicação de hormônios da felicidade. Por que da felicidade? Porque cada um deles regula um assunto feliz da nossa vida. Um deles é o amor e as relações, o outro é meio analgésico, ajuda a gente a relaxar também. O outro te ajuda a sentir mais alegria e mais contentamento. E a testosterona está aí, muita gente não reconhece, mas eu coloquei porque achei também, aí já vi
colocações a esse respeito, que às vezes baixa a testosterona e falta autoconfiança para as pessoas. A testosterona, embora seja um hormônio masculino, mulheres também têm em níveis mais baixos, mas possuem. Então, às vezes, aquela mulher desanimada, que não acredita em si, não tem autoconfiança, às vezes está faltando para ela testosterona. Surpreendentemente, ou talvez não. É por aí. Então, em geral, autoconfiança é a testosterona. Então, às vezes, o homem também pode estar meio borocochô, e aí, mediante avaliação profissional, repito, mediante uma avaliação profissional e uma orientação e acompanhamento profissional, esse homem pode ter uma pequena reposição ou tomar, não é sempre, doses de testosterona para melhorar a autoconfiança. É sobre isso. A partir do momento que eu invisto em situações que geram prazer e aprendo a não carregar o mundo nas costas, a tendência é que, naturalmente, o seu cortisol vai cair, porque você já consegue relaxar, seu cortisol vai cair, porque você já consegue cortar o vínculo com situações frustrantes ou extremamente danosas para você, o seu cortisol vai cair, porque você consegue separar a pessoa chata, desagradável, problemática, do que você tem que fazer no trabalho. E é entender que no trabalho você não tem obrigação de fazer amigos. Você não tem obrigação de ser amigo de todo mundo. Você não tem obrigação de ser perfeito o tempo todo. Faça seu trabalho, resolva as coisas, crie boas relações, repito, volto a esse ponto, que não é ser puxa-saco de ninguém, não é ser bajulador de ninguém. O que, por exemplo, me faz meu sangue também ferver são pessoas bajuladoras. Mas reconheço que muitos chefes gostam de pessoas bajuladoras. Reconheço que muitos subiram na vida e na carreira por conta de pessoas bajuladoras. Eu não sou assim, então se for depender disso, eu nunca vou subir na carreira. E, certo, não precisei bajular ninguém para estar onde estou hoje. Posso não ser a pessoa mais famosa do mercado ou a pessoa mais rica do mercado, mas estou satisfeito. Isso que importa. Então, para você que está me assistindo, pense nisso. Está se sentindo borocochô, para baixo, meio deprê, meio mal, falta muita coisa na tua vida, falta inclusive realização, talvez tá tendo excesso de cortisol, tá sobrando cortisol e faltando bons hormônios. Dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina e em alguns casos, testosterona. É sobre isso. Daí, quais melhores benefícios também de boas relações, no geral? Que a ciência vai te dizer também sobre isso. Bem-estar pessoal, você se sente bem. O estresse vai cair também. E a ansiedade, idem. A gente tem aí uma febre, talvez, ou uma avalanche de ansiedade. Eu não sei se no passado não era conhecido por esse nome, ou se realmente está tendo uma avalanche de ansiedade e de deprê. É muita gente com problemas nessa realidade. Muita gente mesmo. E, pessoal, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Você vai encontrar várias publicações, várias pessoas, até eu diria, em alguns casos, irresponsáveis, publicando no Facebook, publicando aqui no YouTube, questões sobre a saia da depressão, vença a ansiedade. Não é assim. A pessoa não assiste uma live e pronto, saí da ansiedade, uhul. Não é assim, é sério, é coisa séria. Uma crise de ansiedade, eu já presenciei, é muito séria. A pessoa meio que perde o controle por, entre aspas, nada. Por isso que muita gente não leva a sério. Porque ela está assistindo televisão, às vezes, bebeu um copo d'água, do nada, algum gatilho traz ansiedade, a pessoa entra em crise. E às vezes quem está perto pensa, mas poxa, só estava assistindo um filme de comédia, bebeu água, daqui a pouco começa a tremer, suar frio e com medo. Sim, gente, vamos entender o outro, a outra pessoa. Não é frescura, não é palhaçada. Por isso que muita gente, às vezes, acha que é bobagem, porque, em grande parte das vezes, surge do nada, entre aspas. Mas alguma coisa disparou um gatilho que trouxe a crise de ansiedade. A mesma coisa de depressão. Já ouvi falar que eu já ouvi falar. Depressão é coisas que não tem o que fazer. Se pega um balde para lavar um quintal, não teria depressão. Se enfrenta um tanque de lavar roupa, não tem depressão. Se tem uma pia cheia de louça para lavar, não vai ter depressão. Que pobre não pode ter tempo para depressão. Já ouvi muitas asneiras aí contadas.
Por isso que, para algumas pessoas, o mais fácil é recorrer às redes sociais, é vir aqui no YouTube. Então, uma pessoa com o mínimo de responsabilidade vai encaminhar para um tratamento especializado. Até porque cada caso é um caso, de fato. Então, eu sugeriria que se alguém aqui tem uma pessoa, aí sim, se você sabe que uma pessoa tem essas crises, tanto ansiedade quanto a pessoa parece deprê, que você assista esses vídeos, aí sim, talvez, de pessoas qualificadas, pessoas que trabalham nessa área e que elas podem orientar. Na maior parte das vezes, esses vídeos orientam quem está com essa pessoa. Ou, quando muito, eles falam: se você está me assistindo, você tem a crise de ansiedade, ou se você tem deprê, você procura um profissional especializado. E sempre existe essa responsabilidade. Portanto, eu não vou ser também leviano de dizer para você: não tem nada não. Não é por aí. Então é muito sério. Daí, essas boas relações evitam muito essas situações que a gente observa aí na telinha. Também as boas relações dão suporte social para nós e dão apoio em casos de desafios. Ou seja, você tem uma rede de apoio. Se fala isso hoje muito em relação a isso. Rede de apoio. Com quem você pode contar? Talvez você diga: Marcelo, mais uma vez eu tive uma decepção. Bom, não é porque você teve uma decepção que não funciona. Mas uma vez meu próprio irmão. Ok, eu acredito nisso. Mas não quer dizer que todos os irmãos agem igual. Não quer dizer que todas as redes de apoio não funcionam. A ideia é a gente construir uma rede de apoio. É apoiar e ser apoiado. Em caso de necessidade, e em algum momento todos nós vamos precisar, isso é natural, isso acontece, isso é da vida. Em algum momento você vai precisar, ainda que seja para molhar suas plantas quando você viaja. Ainda que seja assim. Alguém que, quando você viaja, molha as suas plantas e você não precisa pagar nada, porque é uma rede de apoio. Se você não tem essa rede, talvez alguém molhe suas plantas enquanto você viaja, mas você tem que pagar. Aí é fácil achar qualquer pessoa que faça isso. Mas na base do eu te ajudo, você me ajuda, muito difícil. Então, essa rede de apoio é um dos grandes benefícios. Ela também vai te dar, além de tudo mais, redução do estresse, vai te ajudar também a melhorar a ansiedade, vai te ajudar em momentos também de dificuldades sociais, afetivas e também de saúde. E aí, oportunidade de crescimento, melhoria na comunicação, a empatia, a inteligência emocional. Porque a gente aprende a lidar com as pessoas, a gente aprende a entender o outro, aí a empatia aparece mais uma vez. Entender o outro, a empatia, não é se colocar no lugar do outro. A gente passa a entender. É como eu te falei ainda há pouco. Um colega de trabalho que você não suporta, mas a gente começa a entender. Essa pessoa é do jeito dela. Ela aprendeu assim. Talvez ela teve maus exemplos na vida. Talvez ela foi criada numa família altamente competitiva. Talvez ela foi criada numa família altamente desorganizada, desestruturada, em que ninguém gostava de ninguém, todo mundo se agredia. E ela cresceu dessa forma, sem essa base de apoio, e agora também ela faz o que pode para prejudicar os outros, desde que não me prejudique. Deixar claro isso para ela. Mas entenda essa pessoa, tire das tuas costas esse peso de odiar alguém que ainda não te fez mal. E até caso tenha feito algum mal, às vezes a solução é mudar de departamento, mudar de setor, mudar de sala, pedir para a diretoria, para a gerência, fazer essa troca. Até porque se foi alguma coisa grave, todo mundo soube. Todo mundo soube. Então não vai ser nenhum absurdo você às vezes pedir para mudar de horário, ou de sala, ou de ambiente, para não ter o desprazer de encontrar essa pessoa. É sobre isso. E então, gente, o que a gente precisa entender é que grande parte da nossa vida, grande parte das nossas conquistas devem-se a pessoas. Embora eu já tenha ouvido pessoas falam: eu prefiro cachorro do que gente. Eu prefiro bicho do que gente. Eu acho que os bichos são maravilhosos, mas eles não são iguais a gente. É necessário ter esse cuidado. Daí, pensando nisso, olha aí, reflita. O que você pode fazer hoje mesmo, agora à noite, para fortalecer ou aprofundar boas relações? Pense nisso, coloque em prática. É essa a situação. Você pode, se vai para o bloco, tenta convidar uma pessoa que você não vê há um bom tempo. Você vai para o bloco também? Está a fim de ir para o bloco? Se você
não vai para o bloco nesse carnaval, vai tomar uma cerveja, vai relaxar a cabeça agora à noite, resolveu descansar no feriado, convida uma pessoa que às vezes você não fala há muito tempo. De repente ela mora perto, às vezes mora perto de você, né? Às vezes mora perto de você. Ou tu pega um transporte e vai ao encontro dessa pessoa. Fortalecer algumas relações que às vezes ficam paradas no mundo digital. Como foi falado anteriormente em outras ocasiões, sobre isso. Às vezes a gente foca muito no digital e esquece de fortalecer as relações. Uma delas é essa convivência física, o olho no olho, o tato no tato, é o sentir. Eu sei que sentir não é a melhor das confianças, não é, obviamente, uma prova, mas a gente sente, a gente sente. Exercitando nossa sensibilidade, a gente sente. É redundante, mas é real. A gente sente. A pessoa que não vale nada, a pessoa que é bajuladora, só está interessada em tirar, tirar, tirar e não em compartilhar, a pessoa que é problemática e vai te trazer grandes aborrecimentos, a gente às vezes consegue. É o que eu falo e aplico na minha vida. As pessoas dão sinais. As pessoas dão sinais. Anote isso na sua cabecinha, ou não coloque na geladeira, coloque na porta do teu armário. As pessoas dão sinais. Elas sempre dão sinais. Ou você vai nas redes sociais da pessoa, ela está sempre brigando com todo mundo, ela está fazendo postagens agressivas e está brigando com todo mundo. Eu vi dia desses uma pessoa da minha rede social que, obviamente, não vou citar o nome aqui, mas de repente ela está até me assistindo, que eu achei agressivo demais. Eu não precisaria disso. Bom, quem não gosta de carnaval, eu adoro carnaval. Se você não gosta, vá. Pi, 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 pi. Precisa disso? Precisa disso? Daí, quando essa pessoa talvez precisar de alguém, a pessoa vai mandar, tá bom. Então você vai. Pi, 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 pi. Você não mandou todo mundo que não gosta de carnaval? Pois é, agora eu devolvo a gentileza. É por aí. Então a gente não precisa, às vezes, se decepcionar. Lembre que as pessoas dão sinais. Ou ela dá sinal nas redes sociais, é uma pessoa que é para ficar só nas redes sociais e não em outro local. Ou quando você encontra pessoalmente essa pessoa, ela conta um monte de situações que ela já fez, erradas, e se sente orgulhosa disso. Então, se você não compactua, obviamente, não é uma boa relação para você. É aí. Então, às vezes, a gente se decepciona porque a gente cria muita expectativa sobre alguém. O melhor caminho, não crie expectativa. Vá leve, vá aberto, aberta para ouvir. E lembre também que, embora digam que a primeira impressão é a que fica, eu diria que todas as atitudes ficam. É por aí. Não é só a primeira impressão, isso é muito raso, é muito superficial. Embora, dependendo da pessoa, realmente a primeira impressão péssima é para ficar mesmo. Pessoa que, dependendo da situação, você não tem como pedir uma segunda chance. Não dá, não dá. Mas, no geral, se ficou alguma dúvida, faça isso. Observe os sinais e, se vale a pena, pense nas próximas opções, oportunidades de encontrar essa pessoa. Olha aí. O que a gente vai recordar? Conexões autênticas, volto a repetir essa parte também, são o presente e o futuro. Então, pessoas de verdade, não personagens. Muitas fontes de pressão podem ser eliminadas, diminuindo o cortisol crônico, que a gente acabou de falar. Não pegue aquilo que não é teu pacote. Não entregue o que não é seu. Não põe nas tuas costas o que você não pode carregar. É por aí. Então, embora algumas pessoas mais religiosas digam, Deus dá o fardo que cada um pode carregar. Nem sempre, gente. Às vezes ele não deu fardo nenhum, ele não deu fardo algum. É a pessoa que pegou o fardo para carregar. Isso super acontece. Ele não deu fardo nenhum para essa pessoa. Em outros casos, claro, são problemas pessoais, são situações pessoais que todos nós temos. E para quem é religioso vai pedir ajuda a Deus, aos deuses, a sua religiosidade, mas tira isso da tua cabeça. Deus dá o fardo. Nem sempre, nem sempre. Boas e autênticas relações fazem bem ao corpo e mente. Isso aí, lembra do cortisol, lembra que se a gente tira parte desse cortisol de circulação, você tem mais espaço para os bons hormônios. Inclusive, lembra, testosterona é necessária para homens e para mulheres. Mulheres em menor condição, então mulheres que estão me assistindo aqui, não pensa que é só chegar e pedir para o médico, eu quero
querem receber testosterona. Eu estou meio desanimada. Não é assim. Médicos detestam que o paciente já chegue com a solução. Não é assim. É necessário fazer exames, é necessário acompanhar o paciente antes de medicar, antes de fazer uma complementação de testosterona. Até para homens é assim. Não é porque é homem que vai começar a injetar testo assim à torta e à direito. E também nós temos suporte social e profissional, que é o principal da nossa vida, que a nossa ideia é exatamente essa: criar uma rede de apoio. Daí, boas relações impulsionam, boas relações geram boas oportunidades, boas relações te levam a bons ambientes, boas relações melhoram o teu faturamento também, por que não? Boas relações geram boas ideias, boas relações curam até doenças. Isso ocorre. Pessoas que são amadas, que são grandemente elogiadas e que inclusive às vezes ficam doentes, e os amigos e os familiares fazem uma corrente de oração, uma corrente de ajuda espiritual. Eu particularmente acredito muito nisso, muito. Então essas correntes de energia concentrada para uma pessoa, eu acredito que fazem muito bem para ela. Quantas vezes a gente já viu pessoas que estavam desenganadas, já com o pé do outro lado e voltaram milagrosamente. É sobre isso que a gente está falando. Daí, nossa vida é incrível, nossa vida é fantástica. A gente precisa conviver com outras pessoas, a gente convive e vive em sociedade. Daí, a gente precisa ter boas relações nessa sociedade. O que você pode controlar, controle e crie bons relacionamentos, porque essas conexões é que farão tua vida prosperar e caminhar adiante. Eu fico por aqui, te desejo saúde e sucesso e a gente se vê logo adiante em mais uma oportunidade aqui no Carnaval Off e também adiante. Tchau!